Tudo bom, inacreditável, meus amigos? Estamos aí de volta, hein? Vambora, hein? Ó, aqui quem tá falando é Douglas Monteiro, preparador físico e nutricionista. Tô aqui o quê? Para falar uma nova série que vai começar exatamente hoje. E espero que vocês estejam com nós, que a gente vai falar do Mr. Olympia. Bora lá! Meus amigos da maromba, vem com o pai. Dá a mão comigo, vamos pro túnel do tempo. A história de hoje é magnífica. Eu vou fazer a Powerflix de novo, uma outra série falando do primeiro Mr. Olympia, que vai ser agora que eu vou falar, que vai ser do Larry Scott, o primeiro de todos, né? E vou falar até o Rad Chopin, que foi o último. Não esquecendo que no final do ano agora tem mais um Mr. Olympia. Mas a gente vai falar até Rad Chopin. A gente vai fazendo a escalinha e vamos fazendo. Então se liga aí nessa Powerflix nova aí, falando de todos os Mr. Olympia, todas as curiosidades que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Então segue com o pai, vem! Vamos lá então, pessoal. Vamos falar de Larry Scott, o primeiro Mr. Olympia. O Golden Boy, isso mesmo, o garoto de ouro. Nascido no estado de Iowa, nos Estados Unidos, na cidade de Blackfoot, dia 12 de outubro de 1938. Nasce o lendário, a lenda, Larry D. Scott. Não parecia destinado ao sucesso que um dia alcançaria no fisiculturismo. Sabe por quê? Com aqueles ombrinhos estreitos e apenas 54 quilos, pessoal, isso mesmo. Sua genética não parecia lhe favorecer para o ganho de massa muscular. Apesar disso, aos 16 anos, Larry Scott começou a treinar com pesos feitos em casa. Para variar, que nem Joe Weider, arrumou um eixo de caminhão para poder treinar. Logo após ter achado também uma revista de fisiculturismo no aterro de lixo de sua cidade. Incrível isso, né? E diante dessa revista, seu próximo passo foi treinar. Olha só, pessoal, que coisa exuberante. Na ACM da sua cidade. Isso mesmo, ACM. A ACM tão lendária aqui de Sorocaba, onde eu me formei, é claro. Seguindo as orientações do quê? De um boxeador local da sua cidade. Este mesmo boxeador aconselhou Scott a fazer um circuito com uma série de cada exercício para cada um dos principais grupos musculares, repetindo em seguida o mesmo circuito por 2 vezes. E com isso, os resultados começaram a aparecer. E aos 20 anos, Scott venceu seu primeiro campeonato, o Mr. Idaho, na sua cidade. E com essa vitória, veio a cabeça dele: poxa vida, o que eu estou fazendo na cidade, sendo que os melhores estão na Califórnia. Então, decidido a seguir essa carreira profissional no bodybuilding, ele se muda para a Califórnia, onde a Califórnia, nessa época, era o templo mundial do fisiculturismo. Todo mundo que estava, na época, em alto nível, treinava na Califórnia. Scott, além de continuar treinando, também estudava engenharia elétrica em uma faculdade local. Em 1960, ele se torna campeão do Mr. California, título seguido por Mr. Pacific Coast em 61. Nessa mesma época, Larry começou a treinar com quem? Se vocês virem aqui embaixo no nosso canal, tem ele. Começou a treinar com o Vince Gironda, o guru dos ferros, considerado o maior treinador de fisiculturistas até hoje. E uma coisa eu posso dizer para vocês: olha só, esse cara ficou tão famoso ali na Califórnia, aquele lado de Hollywood ali, que os atores de Hollywood vinham atrás também de Vince Gironda. Isso mesmo, pessoal. Foi Denzel Washington, entre outras pessoas, foi muita gente atrás dos conhecimentos desse guru. Seguindo religiosamente o que Vince passava para ele, ele não faltava um dia da academia. Ele ia todos os dias na academia de Vince. Em 64, ele também conquista o título de Mr. Universo, quando também John Weider criou o título de Mr. Olympia da IFBB. Scott venceu as 2 primeiras competições, em 65 e 66. Embora tenha desistido após sua vitória no Olympia em 66, ele teve um breve retorno em 79, antes de finalmente se aposentar das competições em 1980. Ele também continuou estudando eletrônica na Califórnia, no Air College, e era conhecido por ser um mormon devoto. Ele se casou com Raquel Scott e teve 5 filhos. Em 64 também tem uma curiosidade muito legal com Scott. Ele participou de um filme chamado Muscle Beach Party. Scott foi um modelo físico popular durante o início da década de 60, trabalhando para os fotógrafos Bruce de Los Angeles, Don e Pat Milo. Milo que apresentou Scott a um público maior e o ajudou a aprimorar sua persona e a pose fotográfica. Boy Next Door.
Com essa popularidade toda, Larry apareceu regularmente em todas as revistas de fisiculturismo da época de Joe Weider, incluindo a Mr. America, Men's Builder, Young Physique, entre outras revistas. O homem ficou muito famoso para a época. E como membro da IFBB, ele escreveu exclusivamente para as publicações também de Joe Weider. De 1960, quando a sua aparição para o mundo do bodybuilding, até sua aposentadoria de 66, Scott foi a grande estrela do fisiculturismo. As revistas de musculações logo começaram a capitalizar sua imagem limpa e totalmente americana. Sua popularidade ficou conhecida como Larry Fever, febre de Larry, e atingiu um ápice na primeira competição do Mr. Olympia em 65, ganhando uma coroa incrustada de joias contra Arnold Pullen. Scott ganha de novo o Mr. Olympia em 66 e ganha o prêmio de $1.000. Para a época, claro que é uma grana, né? Mas hoje em dia esse prêmio chega a 400 mangos, isso mesmo, $400 mil para o ganhador do Mr. Olympia. Nada merecido, né? Pô, puta de um trampo para ficar com um físico desse. Larry Scott não entrou na história da musculação não só por ser o primeiro Mr. Olympia, ou Senhor Olímpia, mas também como o primeiro atleta na história, pasmem pessoal, a chegar à incrível marca de 53 de bíceps, de braço, aquele muque, aquela coisa, quando o seu avô falava para você, mostra o muque, netinho, e aparecia aqueles braços exuberantes, completos, que Larry Scott tinha. Detalhe, ele fazia exercícios inventados pelo grande guru Vince Gironda. Quais eram os exercícios? Os nomes dos exercícios ficaram gravados na história até hoje, que são o banco Scott, que ele realizava com a barra e também com o halteres. Exercícios, pessoal, feitos sob a supervisão do mago, do guru dos ferros, Vince Gironda. Que agora eu vou trazer para você também, que Gironda passava aquela dieta que foi feito com muito êxito por ele. A dieta, inegalitáveis amigos, Larry Scott foi o primeiro fisiculturista a dar uma grande ênfase à dieta na sua preparação para os grandes campeonatos. Ele chegou a afirmar que uma alimentação adequada seria responsável por quase 85% do sucesso de um fisiculturista da época. A dieta de Larry era composta principalmente por ovos, carne e queijo. Já havia certa preocupação com a gordura naquela época, então a preferência era por cortes mais magros de carne vermelha. O frango, opção número 1 na maioria dos bodybuilders atuais, era deixado como uma alternativa à carne, apenas para não enjoar. Ele dividia a sua alimentação da seguinte forma: no café da manhã ele comia somente hambúrguer, ovos inteiros e queijo cottage, um queijo que ele adorava comer. Já no almoço comia bife e novamente com queijo cottage. E no jantar, bife com queijo cottage. Entre as refeições, Scott tomava muito leite, leite integral, aquele leite parrudo. Seu consumo médio era de 3,6 litros ao dia, gente. Larry consumia uma quantidade mínima de verduras e legumes e quase nenhum carboidrato. Seu objetivo era ter uma alimentação que não somente o ajudasse a ganhar massa muscular, mas que também evitasse o acúmulo de gordura, que era preocupante. Basicamente, Larry estava consumindo uma dieta das proteínas muito semelhante. É uma dieta, eu até tenho esse livro do Atkins, que somente seria lançada alguns anos depois. Veja só, ele já falava dessa dieta na década de 60, gente. E depois esse livro estourou no nosso século agora, no século 20, falando da dieta cetogênica de Atkins, onde ele preconiza o uso de gordura e proteína. E ele também consumia no mínimo, essa quantidade de proteína chegava a 250 gramas todos os dias. Não é 250 gramas do produto, e sim 250 gramas de proteína final. A notícia da sua aposentadoria aos 28 anos chocou o esporte do bodybuilder, mas ele priorizou seu segundo casamento e sentiu que tinha feito tudo o que podia pelo fisiculturismo competitivo, depois de 2 vitórias magníficas do Mr. Olympia. Em 8 de março, uma coisa que a gente não queria ouvir, né? De 2014, aos 75 anos, Scott morreu de complicações decorrentes da doença de Alzheimer, gente, em sua casa em Salt Lake City, em Utah. Amigos, eu vou trazer para você algumas curiosidades que Larry deixou para a gente até os dias atuais. Espero que vocês gostem. Mas vamos lá, curiosidades legais dele. Ele foi o primeiro cara a bater um bíceps que só foi batido depois de muito tempo com o Arnold. Ele chegou a mais de 50
centímetros de braço, que para a época era assustador isso daí, para a época. Outra coisa que é legal do legado do Scott é que ele tinha a mente focada para treinar. Isso o Arnold veio depois repetir. Se vocês pegaram o documentário hoje do Arnold na Netflix, ele fala muito desse negócio de focar no treino. Ele é o primeiro, o único, eu não me recordo de outro, mas a ganhar o Mr. América, o Mr. Universo, o Campeonato Mundial, onde ninguém ganhou esses 3 campeonatos ao mesmo tempo. Ele ganhou os 3. Aí vão falar, mas Arnold ganhou. Não, Arnold não ganhou o Mr. América, até porque o Arnold não podia. Só podia ser Mr. América quem era americano. E o Arnold na época não era americano ainda. Outro detalhe que é legal, que o Mr. Olímpia, eu já contei essa história, da estatueta. Essa estatueta não foi dada na primeira vez que ele ganhou. Ele ganhou uma coroa cravejada. E tem uma coisa muito legal. Anos depois, outra pessoa veio querer se intitular o maior ganhador do Mr. Olímpia. O brutal Ronnie Coleman entra no Mr. Olímpia também com uma coroa. Ou seja, aqui o jurado dizendo, eu sou o rei, aqui quem reina aqui sou eu. Mas na época foi dada essa coroa, porque o Joe queria dar uma cutucada nos outros adversários que ele tinha na época. Reg Park, Steve Reeves, o pessoal. Mas o Scott era um cara reservado, mas o Joe Wade queria dar aquela cutucadinha, para dizer que o campeonato dele era melhor. O rei da coroa, que era Larry Scott também para a época, que ganhou essa coroa que não existe mais. E agora é com o Gino Sandon lá, a estatueta que todo mundo almeja no mundo do bodybuilder. Então, pessoal, esse foi o final dessa primeira edição da Power TV, trazendo a Powerflix para vocês, falando de cada Mr. Olímpia, sendo esse primeiro o Larry Scott, o primeiro de todos. Começa com ele, o Golden Boy, aquele topetão bonito, homem bonito, né? Vocês viram aí. E logo logo vou começar a série falando do Sérgio Oliva. Então, se você gostou dessa história e das que vão vir ainda, muita história legal, não deixa aí de seguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, comentar, curtir, compartilhar tudo que a gente está trazendo para vocês aí, que vocês vão ficar craque e ó, tirar nota 10 na musculação em qualquer lugar que for.